Hoje eu vou te dar passo a passo de como você pode orar como Jesus. Ao final desse vídeo, você vai sair daqui pronto e preparado para orar como ele. Gostou da ideia? Então, curte aí e segue o vídeo. Existe uma maneira certa da gente orar? Talvez a maneira certa não seja mais o importante, e sim o que se pede. Então, saber o que pedir e saber como pedir é uma coisa que o cristão tem que saber, tem que aprender. Tiago vai dizer: pedis e não recebeis porque pedis maus, para o gastar em vossos delitos. Então nós temos que aprender a não pedir mal. Então, em vez de aprender o que não pedir, vamos aprender o que nós devemos pedir e como pedir, né? Vamos olhar aqui para minha tela. Muitos devem conhecer já essa oração, está lá em Mateus 6:9, que é a oração do Pai Nosso. Eu destrinchei essa oração aqui e a gente vai ver alguns pontos importantes dela, né? A oração de Jesus, ele começa o seguinte: portanto, vós orais assim. Então, primeiro ele está colocando a maneira que se deve orar. Pai nosso que estás no céu. Vamos até marcar esse aqui, como o início de como se deve orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Então, a gente tem a primeira parte aqui. A gente tem a primeira parte aqui da oração, que é o quê? Pai nosso que estás no céu. Isso tem a ver com o quê? Com a ideia de lembrar primeiramente com quem estamos falando. Com quem estamos falando. Então, a oração inicia com quem? Reconhecendo com quem está sendo falado. Estou falando com quem? Com o Pai, com Deus, que está no céu. Santificado, então, santo. Então, primeiramente, o que nós fazemos aqui é uma exaltação. Então, a oração começa lembrando com quem você está falando. Então, esse é o primeiro passo. Saber com quem está falando. Nós temos que lembrar disso. Segundo passo: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, outro passo aqui: convidar o Senhor para a sua presença. Então, primeiramente, você reconhece quem Ele é. E depois você convida Ele para a sua presença. Você convida Ele para estar com você, né? Como você faz a um colega. Você, às vezes, quer marcar um almoço e você convida ele para estar na sua presença. Então, venha ao teu reino e seja feito a sua vontade. Então, além de convidar, você dá liberdade para que Deus faça aquilo que é devido, né? Então, o primeiro passo da oração: saber com quem você está falando e convidar o Senhor para a sua presença, né? E você convida ele, também tem a ver com saber com quem você está falando, porque aí você vai chamar ele, exaltar ele da maneira em que ele deve ser exaltado. E aí vem o pedido: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O alimento diário. Pedir a Deus. E principalmente a ideia: agradecer pelo que Ele tem dado. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Agradecer a Deus, né? Lembrar do quão Ele tem te beneficiado com a presença dEle. Então, você chama Ele também, a oração também tem um ato de agradecer pelo que Ele já tem te dado, né? Então, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele nos deu hoje, Ele nos permite ter hoje. E aí continua: perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. É interessante esse aqui, porque esse aqui é em duas etapas, né? Deixa eu abrir aqui. Antes de orar, como tem agido perante as pessoas à sua volta? Então, peraí. Perdoai as nossas ofensas, como assim? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, você vê que antes de você pedir algo a Deus para que Ele perdoe as suas dívidas, os seus pecados, você primeiramente tem que ter praticado isso ao outro, né? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, antes de você esperar que Deus perdoe e Deus cumpra a vontade dele em você, você precisa ter feito primeiro isso. Você precisa ter colocado em prática, né? Porque você está pedindo algo de Deus que é algo que você não pratica. Então, você não está sendo coerente, você não está sendo uma pessoa certa. Você está cometendo um erro, você está sendo leviano, você está pecando. Então, há o perdão de Deus quando nós aprendemos a perdoar o outro. Então, na oração existe isso, né? Então,
A oração não é só ali a conversa. Tem que ter coisas anteriores. A sua vida tem que mostrar coisas anteriores. Então, nós temos que ver como nós estamos agindo perante as pessoas. E aí, aí vem outras coisas, e não nos conduz à tentação, mas livra do mal. Né? Então, o pedido, marquei errado, o pedido para que, peça livramento das coisas ruins. Sim, nós temos que pedir a Deus livramento das coisas ruins. Pai, me livra das... Ele coloca a tentação. Tentação que é a nossa cobiça, o nosso desejo. Então, me livra desse sentimento, me livra desse desejo, né? Livra do mal. Deus não vai te proibir isso. E aí você viu o que a gente tinha falado. Quando você sabe pedir, você pede coisas boas. Então você pede o quê? Você pede a presença de Deus. Você pede que Deus esteja, né, em comunhão com você, em convívio. Você agradece a Deus pelo pão de que Ele te deu cada dia. Você ora a Deus pedindo perdão, porque também você praticou esse perdão. Então você soube pedir aqui. Claro que isso aqui é como Jesus falou. Portanto, vós orais assim. O que Jesus está falando não é para a gente sempre orar dessa maneira, como algo repetitivo. Isso aqui é um modelo para a gente orar. Saber o que pedir e saber como pedir as coisas. Então, livra das coisas ruins da sua vida. Pedir a Deus livramento das coisas ruins. E aí, aqui vem novamente aquilo que a gente viu no começo. Novamente, reconheça com quem está falando. Esses são passos simples criados por Jesus. Então, no começo e no final, você reconhece com quem você está falando. Você entende que quem você está falando não é qualquer pessoa, mas é soberano. É muito mais poderoso. Então, você viu? Aqui é uma oração de quem sabe a vontade de Deus, de quem conhece a vontade de Deus. Alguém que pede bem, coisas boas para o seu bem, para realmente crescer e fazer a vontade de Deus. Então, se você não tem pedido dessa maneira, se você tem pedido coisas supérfluas, coisas sem necessidade, cuidado. Ore da maneira correta. Era assim que Jesus orava. É assim que Jesus clamava a Deus. Ele respeitava e entendia o que Deus queria. E aí a pergunta, você entende e respeita o que Deus quer? Então é isso que nós temos que refletir na nossa vida. Lembre tudo que oração a Deus é uma conversa. Então não é algo tão formal, não precisa ser algo tão formal, né? Abra seu coração a Deus, expresse o seu sentimento a Deus, confesse a Ele seu sentimento. E Deus, Ele se agrada de fato de uma oração sincera. Então, ore de forma sincera, de coração aberto. Eu vou liberar para vocês também aqui um PDF do estudo do livro de Judas, né? O livro que eu fiz está todo escrito, você pode estudar e aprender um pouquinho sobre esse livro, tá bom? Então, o link vai estar aqui na descrição. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Também te convido a assinar o canal aqui no YouTube, tá bom? E é isso. Valeu, falou e fiquem com Deus, meus queridos. Beijão.